Quero refletir com os irmãos sobre este tema, baseado a partir do versículo de Romanos 14, 17, e o tema é Vivendo o Reino de Deus. Eu digo a partir deste versículo porque certamente há outros, não é, que vão nos ajudar nesta reflexão aqui. Então vamos abrir a Bíblia em Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é o quê? Não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós temos uma tendência, às vezes, de pular alguns dos princípios de interpretação bíblica e a gente tem a tendência de achar que uma verdade contida num versículo é suficiente para esgotar todo o assunto. Entretanto, bons princípios de hermenêutica e de interpretação bíblica fazem com que a gente não olhe apenas o versículo, mas olhe também onde ele está contido, não é? É o seu contexto. É o contexto imediato, ou seja, aquilo que está imediatamente antes e depois daquele versículo, e o contexto mais amplo, que é todo o texto onde aquele versículo aparece. Neste caso, então, o nosso contexto imediato é Romanos 14, seu contexto mais amplo é o livro todo de Romanos, a epístola que Paulo escreve à igreja que está em Roma. Entretanto, sabemos e cremos que pelo Espírito Santo de Deus veio a sua inspiração, e ao escrever, não escreveu apenas àquela igreja, mas isso serve e tem servido para a edificação da igreja, em toda a história do cristianismo, tem servido para a edificação do povo de Deus, não só em Roma, como também em muitos lugares, chegando a Curitiba e chegando a Ibai, não é? Então, este contexto não apenas é o contexto mais amplo de Romanos, é também o contexto mais amplo de toda a Bíblia, né? Todo o Novo Testamento e até mesmo do Velho Testamento. Então, vamos ter isso em mente. E tendo isto em mente, Romanos 14 vai nos informar, então, por que Paulo expressa esta verdade, este princípio, primeiramente colocando um aspecto negativo a respeito do reino de Deus e outro positivo. Ele diz aquilo que o reino de Deus não é e fala depois o que o reino de Deus é, certo? É uma maneira didática de nos ensinar, uma maneira didática de expor a verdade bíblica. Este capítulo 14 de Romanos, ele fala a respeito de uma das coisas mais importantes para a vida cristã. Ele está falando que a vida cristã deve se caracterizar pela liberdade. E qual era o motivo dele falar isto? Ele estava escrevendo à igreja que estava em Roma e certamente sabendo que outras igrejas haveriam de ler aquela carta, e ele está explicando então que a liberdade cristã é um princípio de grande valor para a vida cristã. Tanto que o próprio Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará dos vossos pecados, libertará de uma vida medíocre, libertará daquilo que lhe prende, daquilo que impede de realizar aquilo que Deus planejou para a sua vida, aquilo que você pode desenvolver da sua vida pelo potencial que Deus colocou em sua própria existência. Então, o reino de Deus, segundo o apóstolo Paulo, se caracteriza pela liberdade. Entretanto, havia pessoas ensinando a igreja, já em Roma e também em outros lugares, como na Galácia, por exemplo, ensinando a igreja que os crentes, os novos crentes, deveriam submeter-se às mesmas leis judaicas. Mesmo que agora as pessoas que estavam se convertendo já não eram mais de origem judaica. Por quê? Porque naquela lei cerimonial dos judeus havia uma série de orientações e de restrições. Por exemplo, havia dia certo para cultuar, havia dia certo para se reunir,
Havia o jeito certo de se reunir. Tinha que entregar as suas ofertas, fazer os seus sacrifícios. Então, a igreja estava sendo doutrinada em alguns lugares e por algumas pessoas a observar a lei dos judeus. E Paulo, agora inspirado pelo Espírito Santo, está ensinando à igreja que não deveria mais se ater à lei cerimonial dos judeus, porque Deus não nos chamou para ficarmos debaixo de um jugo de legalidade, mas para vivermos a liberdade que o Espírito Santo de Deus promove na vida de todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo e da própria igreja de Cristo, que é chamada ao reino de Deus, que é o reino da liberdade. Realmente, ao pensar no reino da liberdade, podemos imaginar que o apóstolo Paulo estava também tomando os cuidados para que alguém não identificasse que o reino de Deus haveria de ser o reino da libertinagem, porque são duas coisas diferentes, não é verdade? A liberdade a qual Cristo nos tem chamado não é para fazer o que dá na telha, mas é para servir com alegria e com desprendimento, sem ficar debaixo de um jugo de uma lei cerimonial que manda fazer isto ou evitar aquilo. Porém, irmãos e irmãs, quando nós falamos em reino, talvez para a gente soa uma coisa um pouco diferente, um pouco arcaica até, não é verdade? Porque vivemos pretensamente numa democracia, não é? Digo pretensamente porque nem sempre aquilo que a teoria fala da democracia é o que vivemos na verdade, não é? Existe muita coisa que vivemos hoje que está muito longe de ser uma democracia. Falando dos reinos, então, podemos ter essa ideia de que reino é uma coisa que não está muito presente no nosso dia a dia. Porém, quando a gente começa a pesquisar um pouquinho, a gente vai descobrindo que está mais presente do que a gente imagina. Descobri, por exemplo, que existem vários reinos literais hoje em dia. Vocês sabiam? A gente, quando fala em reino, você lembra de um, certo? Qual é? Isso, a Grã-Bretanha, né? Para ser um pouquinho mais amplo. A Inglaterra é um dos países deste Reino Unido, não é? Da Grã-Bretanha, que tem vários outros países, não é? Mas existem, segundo a estatística, pelo menos 28 reinos hoje em dia. Aí comecei a pesquisar, os nomes eu nem consigo falar todos, mas, por exemplo, só para ter uma pálida ideia, o reino do Kuwait, o reino dos Emirados Árabes, e assim vai, o Catar, e por lá você vai, não é? Por aqui também, não é? Alguns outros no Ocidente. Vocês sabiam, por exemplo, que Canadá faz parte do Reino Unido? Mas a aula não é de geografia, né? Nós estamos falando sobre o reino. Então, reino, como a gente às vezes imagina que é uma coisa só do passado, lá do Novo Testamento, mas não, está presente hoje. E o que são os reinos? Então, o reino, segundo uma boa e breve definição, é o seguinte: é uma denominação de uma entidade política governada por um rei ou rainha. Entendido? É uma entidade política governada por um rei ou uma rainha. Basicamente, talvez a definição, o conceito mais simples de reino. Mas também, se nós vamos lembrar da história, quem está mais acostumado à leitura bíblica vai lembrar de alguns reinos que estão mencionados na Bíblia, não é? Quem quer arriscar um? Não ouvi. Muito bom, é sobre isso que nós estamos falando, né? Vamos ver. Mas você vai lembrar de alguns históricos aí. Hein? Reino da Babilônia, muito bem. Quem lembra de outro? O Egito, reino egípcio. Alguém lembra de outro? Não escutei. Reino persa, alguns chamam do Medo-Persa, né? Porque era da Média e da Pérsia, né? Alguém lembra de outro? A Síria. Alguém lembra de outro? Podemos lembrar. Israel. Inclusive Israel ficou dividido, virou o reino do norte e o reino do sul, não é? Judá e Israel.
mas também tem reinos mais amplos, como impérios, não é? Falamos do Império Babilônico, mas tem o Império Romano, por exemplo, que dominava o mundo conhecido na época de Jesus. Então, falar em reinos é um termo que está presente na Bíblia, está presente na história, está presente hoje em dia também. E ao falar, então, dos reinos que estão presentes, seja na história, seja hoje em dia, já dá para a gente fazer uma comparação daquilo que a Bíblia está querendo dizer quando fala sobre o reino dos céus, ou fala sobre o reino de Deus. Ao falar a expressão reino de Deus, o Novo Testamento está trazendo um conceito de que Deus é aquele que domina, não é? Esta entidade, não política, mas esta ideia, este conceito de que existe uma realidade transcendente ao ser humano e esta realidade tem um rei. E este rei é o próprio Deus. Então, por isso, reino de Deus. Quando em Mateus, especialmente, fala reino dos céus, ao invés de falar reino de Deus, a expressão ela é a mesma. É a expressão semelhante que está sendo traduzida de outra maneira por causa do propósito do livro. Então, Mateus, por exemplo, dentre os sinóticos, né, os 3 primeiros evangelhos, é aquele evangelho que foi escrito prioritariamente para os judeus. E vocês sabem que o judeu, por reverência, não repetia o nome de Deus. Então, falar reino dos céus era uma maneira indireta de falar do reino de Deus sem usar o nome de Deus, para que, na compreensão dos judeus, não tivesse tomando o nome de Deus em vão. Então, o reino dos céus, semelhante, não é o mesmo conceito de reino de Deus. Porém, ainda me parece que falta conceituar melhor o que é reino de Deus. Há um autor que nos dá uma orientação sobre isso, e ao invés de usar o substantivo reino, ele usa um verbo para dizer: trata-se do reinar de Deus sobre as vidas. O reinar de Deus é quando Deus toma posse daquilo que lhe pertence, a vida do ser humano, quando nós voluntariamente a oferecemos. Quando entregamos nossa vida a Deus, Ele passa a reinar em nós, e o seu reino, então, ele é um reino que vai se estabelecer de maneiras muito interessantes. Por exemplo, quando lemos que João Batista veio ao mundo como precursor do Senhor Jesus Cristo, ele se apresenta dizendo que ele era a voz do que clama no deserto, e a respeito do reino, ele diz o seguinte: preparai as veredas do Senhor, porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Depois o Senhor Jesus Cristo chega, não é? Foi batizado pelo próprio João Batista, e ele também, o próprio Senhor Jesus também diz: o reino de Deus está próximo. Mas ele não para aí. Ele chega ao ponto de dizer o seguinte, que o reino de Deus está entre vós. Ele chega ao ponto de dizer: o reino de Deus está em vós. Só que ao mesmo tempo, ele ensina na oração do Pai Nosso, para a gente fazer o que com o reino? Venha, não é? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Em outras palavras, creio que Deus, através da sua palavra, o Senhor Jesus, está nos ensinando que o reino de Deus tanto está próximo, como nós estamos no meio dele, como ele está dentro de nós, e ainda assim devemos clamar para que ele seja revelado de modo completo. Em outras palavras, o reino de Deus, este reinar de Deus, que é o motivo pelo qual estamos buscando entender, estamos buscando viver e anunciar este reino, ele não está completo aqui.
O Senhor Jesus o introduziu. O Senhor Jesus nos deu a oportunidade de conhecer um pouco dele. Nos deu a oportunidade de convidar para que, através do domínio de Deus em nossa vida, o reino dele já se estabeleça, porém convive ainda conosco, com o nosso jeitão. O reino de Deus, conforme diz a palavra do Senhor, através do pedido do Senhor Jesus ensinado na oração, venha o teu reino, é porque também havia no coração de Jesus o desejo de nos ensinar para reconhecermos que o reino de Deus, que pregamos, que falamos, que lemos, que ensinamos, que queremos conhecer, por mais que nos aproximemos dele, ele ainda não está completo. Mas há de chegar o dia em que o reino se manifestará na sua totalidade. O próprio Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo, inaugurou o reino de Deus, estabeleceu o reino de Deus, porém não completou o reino de Deus. Ele vai fazê-lo conforme a palavra dele nos orienta. Quando pensamos então neste reino, que é o reino da liberdade, que é o reino do reinar de Deus, do domínio de Deus sobre as nossas vidas, algumas coisas nos ajudam então a pensar. Ele é certamente diferente do reino da fantasia. O que é o reino da fantasia? É aquele reino que está nos contos de fada, não é? É aquele reino em que tudo dá certo e no fim são felizes para sempre. O reino de Deus não é o reino da fantasia. Não é o reino do faz de conta. Não é o reino que já está pronto e acabado. É o reino que está sendo anunciado. É o reino que podemos experimentar, mas não está completo ainda. Mas podemos nos unir ao Espírito de Cristo e dizer, ora vem, Senhor Jesus, a fim de que o reino, sim, se complete. Mas enquanto aqui estamos, como manifestar o reinar de Deus em nossas vidas? Como este reino se manifesta? Certamente, este é um reino surpreendente. Ele é mais antigo do que todos, mas é sempre novo. Ele é mais global do que todos, entretanto, menos reconhecido até o momento. Ele é mais amplo e profundo, porém, com menor avaliação, por enquanto. O reino em que o rei se tornou servo de todos, inclusive, pela palavra do profeta Isaías, se tornou não somente servo, ele se tornou servo sofredor. Isaías 53. Também é um reino surpreendente, em que o súdito, nós, súditos do reino, o súdito foi feito filho e filha. Somos introduzidos neste reino, não apenas como servos e como súditos, como filhos e como amigos, como o pastor Davi já mencionou hoje à noite. Amigos. O servo é feito amigo do rei. É o reino tão surpreendente em que não se conhece o seu fim. Por quê? Porque não haverá. Ele não tem começo e nem fim, é o reino eterno. É o reino eterno do nosso Deus. Ele convive com outros reinos, porém transitórios. Entretanto, o reino de Deus prevalecerá. A este reino, entretanto, todos e todas são convidados. Entretanto, nem todos entrarão, como diz a palavra, porque a chave da entrada se chama fé. Por causa da graça, todos são convidados. Pela fé, podemos entrar. A este reino,
as pessoas resistem a entrar. Mas quem entra, não quer sair. Este reino é um reino surpreendente. Além de estar perto, já chegou. Além de estar dentro, deve ser anunciado, vivido, até que seja completamente instalado. Esse reino tem uma bandeira, mas essa bandeira não é de tecido. A bandeira do reino é uma pessoa. A pessoa que entregou a sua vida para que pudéssemos ser membros participantes deste reino. Este reino promove uma grande alegria e intensa alegria no coração de quem busca vivê-lo, embora quem busca vivê-lo sabe que não consegue viver plenamente a realização do reino. Você sente isso também, meu irmão e minha irmã? Tem vontade, mas nem sempre consegue. Luta. Busca o Senhor. Nem sempre tem aquela plena alegria e convicção. Mas crê. E um dia teremos a plena realização do reinar de Deus na vida de todos aqueles que creem. Sabemos um pouco, talvez suficiente, para que o reino glorioso do nosso Deus possa ser experimentado em nossa vida. Por isso o apóstolo diz, não é comida nem bebida, não é observância de ritos, não é observância de dias especiais, comidas especiais, datas importantes. O reino de Deus não é um lugar, o reino de Deus é o reinar de Deus na vida dos seus súditos, de todos aqueles que se entregam a Ele. Até o Senhor Jesus chegou ao ponto de dizer, se alguém disser a vocês, eis que o reino está aqui ou ali, qual deve ser a nossa atitude? Lucas, no capítulo 17, versículos 10 e 11, Jesus explica isso, dizendo, se alguém disser, eis que o reino está aqui ou ali, não deis ouvido, porque o reino de Deus não está num lugar. O reino de Deus está no coração de todo aquele que crê. O reino de Deus se manifesta nas pessoas e nas vidas que permitem o reinar de Deus. Quando agimos de tal maneira que a inspiração é a inspiração do nosso Deus em nossa vida, então o reino de Deus está se realizando, está se concretizando. Este é um reino diferente. Um reino preparado desde a eternidade, mas não está longe de nós. É um reino santo, criado para pecadores. Um reino santo, criado para pecadores e pecadoras. Um reino santo, criado para pecadores e pecadoras arrependidos. É um reino para aqueles que desejam viver à luz das boas notícias, das boas novas, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Este reino é para quem se importa com os pequeninos. Se nós fôssemos usar, talvez termos mais contemporâneos, então diríamos, este reino é um reino de quem se importa com os pequeninos irmãos e irmãs venezuelanos, haitianos, sírios, desprezados, sem teto, sem terra, sem esperança, sem fé, sem religião, desesperados, sem emprego, sem amigos. Pode ser também aqueles muito ricos,
e abastados, mas que também precisam de uma amizade sincera, precisam de ouvidos, precisam de ombros. Este reino é o reino daqueles que se importam, porque Deus se importou. Se importou comigo, se importou contigo, e nos inspira a nos importarmos uns com os outros, irmãos ou não. Talvez aqueles que um dia se tornarão nossos irmãos ou não. Talvez aqueles que nós podemos servir pessoalmente, ou aqueles que nós nunca sequer conheceremos. Talvez aquelas meninas lá da África, ou aqueles camponeses que o Tampa evangelizou, né, Tampa? Em nepalense, é brincadeira. Este reino é o reino onde a justiça prevalece, mas ela não é motivada por vingança. Às vezes temos a tendência de dizer isso, né? Olha, você foi ofendido em alguma coisa, entreguei para Deus, mais ou menos dizendo assim, Deus vai me vingar. Só que às vezes, aquele que talvez merecesse uma vingança pelo que fez, poderá se arrepender. Talvez aquele corrupto que roubou a previdência. Difícil, não é? Quantas pessoas foram prejudicadas por desvios de conduta, de governantes que foram levados àquela posição para servir a comunidade e, muito pelo contrário, se serviram dela. Aliás, eu não sei para quê, porque tem gente que já roubou tanto que não sabe nem onde está. Não é verdade? Nem que fosse até a 14ª geração, não iam conseguir desfrutar daquilo. O fato é que a corrupção não tem limite. E Provérbio já disse, não é? Aquele que ama o dinheiro nunca se fartará da renda. Este é o reino da justiça, mas que não é motivado pela vingança, é motivado pelo amor. Por isso Jesus resumiu tudo quando ele disse, respondendo à pergunta, qual é o maior de todos os mandamentos? Então ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E ali encerrou. Eu creio, meus irmãos e minhas irmãs, que quando o apóstolo Paulo diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas ele é o quê? Justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Ele não estava querendo, com essas 3 palavras, dar o conceito todo do reino de Deus, mas ele está expondo coisas objetivas, que demonstram se Deus reina ou não reina. O que é que nos motiva a fazer o que fazemos? Será que o que nos motiva é a busca de uma justiça de Deus na vida das pessoas, na nossa própria vida? Será que o que nos motiva é simplesmente não ter conflito ou viver em paz, que são 2 coisas diferentes? Alguém já disse que o fato de não conseguirmos ser justos como gostaríamos e não desfrutar a paz que almejamos são os 2 grandes ladrões da alegria. Buscar a justiça de Deus, gozar a paz como fruto do Espírito em nossa vida, proporcionará alegria, além das circunstâncias que vivemos. Por exemplo, como aquela moça chamada Raja.
Raja era uma iraniana, ou é uma iraniana, cuja família se converteu a Jesus Cristo. E a Raja, por causa da conversão da sua família, presenciou a morte dos pais e a separação dos irmãos. E ela ficou sozinha. E acabou se transferindo para um outro lugar como imigrante. E neste novo lugar para onde ela foi, teve oportunidades e foi identificada como uma pessoa que buscou entregar sua vida a Jesus, se tornou súdita do reino, mas do reino de Deus. E ela então passou a contar a sua história e através da sua história encorajando outras pessoas que tinham perdido família, perdido familiares, perdido tudo que tinha, perdido a sua pátria. E aí, quando o pastor Caleb, missionário, que falou aos jovens, né, no nosso congresso, se não me engano no último ou no penúltimo, mencionou essa história, ele disse, sabe o que significa Raja em Persi, que é a língua dela? Raja significa esperança. O nome daquela moça traduz aquilo que é a sua experiência de vida. Esperança. Às vezes, a vida em paz, a busca da paz, nos faz ficar em dúvida de como agir diante das circunstâncias. E aí tem um outro exemplo que não é de um cristão. É o exemplo de um general de um exército, mas é o exército da não violência. E o nome dele, Gandhi. E Gandhi chegou ao ponto de dizer, quanto mais eu conheço de Cristo, mais cristão eu sou. Quanto mais eu conheço os cristãos, mais hindu eu sou. Por que será? Porque talvez a mensagem do reino de Deus esteja muito mais aqui do que aqui. E alguém já disse que a maior distância que existe no mundo está mais ou menos uns 30 centímetros. Quanto? 2 palmos. Bom, aí depende do tamanho da mão, né? 2 palmos. A maior distância que existe no mundo é daqui para cá. Não basta conhecer e falar do reino de Deus, ou até proclamar o reino de Deus. É necessário uma decisão de permitir o reinar de Deus na minha vida e na sua vida, na vida da igreja, na vida da convenção. Não basta ter um belo tema anual, mas é uma experiência de vida que faz toda a diferença para que o reino de Deus seja de fato este reino de amor, esse reino que recebe as pessoas, este reino que transforma realidades e que finalmente haverá de se completar quando todos nós estivermos para sempre com o Senhor, que é o nosso Rei. Porque Ele mesmo vai juntar toda a sua igreja, todo o seu povo. Vai juntar todas as coisas, transformar todas as coisas e vai juntar tudo. E quando tiver tudo agora unido a Ele, Ele vai submeter tudo a Deus o Pai. Ele mesmo se submete, diz a palavra, para que então Deus seja um em todos e todos um com Ele. Para a glória do seu nome, para a alegria dos nossos corações, para a realização da eternidade, a qual aspiramos por causa do Espírito de Deus, que clama no meu coração e clama no seu coração. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Que Ele nos ajude, nos abençoe e nos faça viver o reino de Deus. Por mais distante que isso muitas vezes nos pareça, mas que seja uma experiência de cada dia.
de confiança até que Ele venha. Amém.